Seja muito bem-vindo ao nosso encontro diário. Neste tempo tão especial de preparação, vamos juntos então fazer uma pausa para refletir sobre o significado profundo do Advento. Um tempo, sabe, de vigília e de espera. Quem é que nunca sentiu o que é caminhar no escuro, não é mesmo? Talvez cansado, arrastando os pés, mas com os olhos fixos numa luzinha lá longe que promete um refúgio, um lar. Essa imagem tão humana de uma longa jornada em busca de luz, ela nos ajuda a entender a essência do que a gente vive neste tempo. E essa é a doce espera do Advento. É como se a gente se juntasse aos profetas que também olhavam para o futuro com tanta esperança. Eles não tinham a data, não sabiam o dia, mas confiavam que aquela pequena luz no horizonte ia crescer, crescer, até iluminar tudo. A missão do povo de Deus era essa, sabe? Manter a chama da espera bem acesa. E é exatamente essa a atitude que a igreja nos convida a ter. Somos chamados a ser como esses pastores, caminhar juntos na noite, atentos, com os olhos fixos naquela luz. Uma luz humilde, mas poderosa, que brilha lá na gruta de Belém. Uma luz que muda tudo. E isso nos leva a um ponto central: vigiar na noite. É um chamado para despertar a nossa alma, porque a história nos conta uma coisa meio triste. Quando o Messias finalmente chegou, muitos estavam adormecidos. Distraídos com tantas outras coisas, nem perceberam o que era mais essencial. Como diz a Escritura, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Por isso, o chamado é direto, é urgente. Estai vigilantes, nos diz o Senhor no Evangelho. Despertai, vai repetir São Paulo, porque olha, nós também podemos nos esquecer do que é mais fundamental na nossa existência. E é para isso que serve o Advento. É um presente, um tempo especial que a igreja nos oferece para a gente arrumar a casa, sabe? Para preparar o nosso coração. É como limpar as janelas da alma, tirando toda aquela poeira que nos impede de ver com clareza a luz que vem de Belém. Mas, se esse chamado é tão importante, por que será que é tão difícil ficar acordado ou vigilante? Muitas vezes, a resposta está dentro de nós. A gente precisa olhar com coragem para aquelas forças interiores, que a tradição chama de inimigos da alma, que ficam nos puxando para a distração, para o sono espiritual. A tradição da igreja, olhando lá para as Escrituras, nos ajuda a identificar 3 grandes desafios, 3 tendências que nos afastam de Deus. São elas: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Essa palavra concupiscência pode parecer um pouco complicada, mas significa uma coisa bem simples: a desordem dos nossos desejos. A da carne não é só sobre sensualidade, mas é aquela preguiça, sabe? Aquela busca pelo caminho mais fácil que nos faz fugir do sacrifício. A dos olhos é a ganância, o querer ter sempre mais, valorizando só o que é material. E a soberba da vida. Essa é o orgulho, quando a gente se coloca no lugar de Deus, agindo como se fôssemos o centro do universo. Bem, se a gente já identificou os obstáculos, como é que podemos, então, preparar o caminho do Senhor? Como é que a gente pode endireitar as nossas veredas para esse encontro tão esperado? Olha só que interessante. Certa vez, perto do Natal, o Papa João Paulo II fez uma pergunta bem simples para mais de 2.000 crianças numa paróquia em Roma. Ele perguntou: como nos preparamos para o Natal? E na hora, as crianças responderam em coro, com a oração. O Papa sorriu e concordou: sim, com a oração, mas também com a confissão. Ele lembrou a todo mundo com uma simplicidade enorme que para receber Jesus na comunhão, primeiro a gente precisa limpar o coração. E então, com uma humildade imensa, ele acrescentou quase que num sussurro: o Papa também se confessará para receber dignamente o menino Deus. Que lição, não é? Isso nos mostra que ninguém está acima desse caminho de preparação. Do mais simples ao mais importante, todos nós precisamos da misericórdia de Deus. A confissão é um passo fundamental, claro, mas e no dia a dia? Como a gente mantém essa vigilância? É aí que entra a oração, que nos desperta, aquelas práticas diárias que nos ajudam a manter a alma atenta e o coração preparado. E olha, temos ferramentas simples e muito poderosas. Primeiro, a oração pessoal, aquele tempo a sós com Deus que reaviva a chama do nosso coração. Depois, as pequenas mortificações, sabe, pequenos sacrifícios, como renunciar a um doce ou a uma reclamação. Isso fortalece a nossa vontade e nos mantém focados.
E por fim, um breve exame de consciência no final do dia, para a gente olhar com honestidade onde acertou e onde pode melhorar, ajustando a rota do nosso caminho. São Bernardo nos lembra uma coisa importante. Ele se perguntava, por que a igreja celebra o advento com tanto cuidado? E ele mesmo respondia, porque não celebraria com tanta devoção se não contivesse algum grande mistério. Isso é um convite para nós, não viver este tempo de forma superficial, mas mergulhar no seu profundo significado. E para essa espera, nós temos um modelo perfeito. Santa Maria, esperança nossa, ela espera com um grande recolhimento o nascimento do seu filho. Imagina, todos os pensamentos dela se dirigiam a Jesus. Com certeza, junto a ela, vai ser mais fácil de expor a nossa alma para o Senhor que vem. Que a sua chegada neste Natal nos encontre vigilantes, com o coração preparado e a lâmpada acesa, como Maria. Que a gente não esteja disperso em coisas que passam, mas focado naquilo que é eterno. Se esta reflexão ajudou de alguma forma, compartilhe com seus amigos esse momento de oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.